Olá, meus amores! Hoje, nós vamos começar a unidade 2, tá? Do livro 3. Só que antes da gente começar essa unidade, que tem como temática tabela e gráfico, organizando informações provenientes de pesquisa, a gente vai fazer aqui discutir o assunto, tá? De tabela, para a gente poder dar início. E é uma coisa assim que a gente vai descobrir que nível de podemos dizer, internautas são vocês, como vocês são ligados à tecnologia. A princípio a gente vai fazer o meu nível, certo? E depois, na aula ao vivo de quinta-feira, eu quero o resultado de vocês, tá? Pra gente discutir na aula. Vamos lá. Tem aí na página 39 do livro de vocês, diz assim: qual é o seu nível de dependência virtual? Faça o teste para conferir o grau de sua dependência em tecnologia. Para obter o resultado correto, é só responder a cada pergunta com o número correspondente a ela e multiplicá-la pelo valor indicado. Vamos lá para o questionário? Diz assim: qual o seu nível de dependência virtual? A primeira pergunta diz assim: quantos smartphones você tem? Eu só tenho um, tá? E ele está pedindo para eu multiplicar por 3, tá? Aí entre parênteses. Tá vendo que português também tem matemática, então o resultado aqui dessa multiplicação é 3. Segundo, de quantas redes sociais você faz parte? Aí eu tenho Facebook, Instagram, tá? Tenho o YouTube no canal, porém eu não alimento, mas eu vou contar. Tenho o WhatsApp e tenho o Messenger, então eu faço parte de 5 redes sociais. A Valkyria mais WhatsApp e Messenger não conta. Conta sim, tá, gente? Como rede social. Então eu faço parte de 5 redes sociais. Aí ele pede para eu multiplicar por 4. Então esse resultado aqui vai ser 20, certo? Aí terceira pergunta: quantos laptops você tem? Eu não tenho laptop, então vou botar aqui. Laptop é notebook, certo? Vamos lá. Quantos dispositivos tipo tablet você possui? Também não possuo nenhum, então zerei aqui. Quinta pergunta: quantos endereços de e-mail você tem? Eu só tenho um endereço de e-mail, tá? Então aqui 1, mas ele pede para eu multiplicar aí por 2, certo? Então o resultado aqui é 2. Sexta pergunta: quantos serviços de mensagens de texto ou chat você usa? Eu uso o WhatsApp, o Messenger e o Direct, tá? Do Instagram. Então eu uso 3. Vamos lá, 3. Só que ele pede para eu multiplicar por quanto? Por 5. Então, aqui, ó, vai dar 15, certo? Sétima pergunta: de quantos jogos tipo RPG, jogo de interpretação de personagens, vocês participam? Eu não participo de nenhum, tá? Vou confessar que eu só descobri esse jogo quando eu fui preparar essa aula. Oitava: quantos computadores de mesa você tem? Também não tenho computador de mesa, então aqui, ó. Nono: quantas câmeras digitais você possui? Não possuo nenhuma câmera digital, tá? Só a do meu celular, mas aí eu já estou dentro do smartphone. Décimo: quantos outros eletrônicos que precisam de carregador você usa? Também nenhum, porque a televisão, ela é um aparelho eletrônico, mas ela é ligada diretamente na tomada. Em quantos blogs você escreve ou comenta com frequência? Quase nunca comento nada de ninguém, tá? Então aqui, ó, também. Vamos lá para minha soma. Então eu vou botar 20, que foi da pergunta 2, 15, que foi da pergunta 6, 3 da pergunta 1 e 2 da pergunta 5. Vamos lá somar. Vai dar aqui 10, né? Sobe 1, vai dar 40 a minha soma. Meu Deus, aonde é que eu me enquadro? Vamos olhar. Aí embaixo tem assim, resultado. O meu ficou assim de 25 a 35 pontos. Não, 36 ou mais. Ave Maria, o que está dizendo? Você precisa de uma dieta virtual, Jesus! Controlar o uso da internet e das redes sociais mudará a sua vida para melhor. Será, gente, que eu consigo me libertar de tudo isso? Então, quinta-feira, tá? Na nossa aula online, vocês já vão fazer a página 39. Já vai chegar todo mundo com o seu resultado, que a gente vai comentar e construir o
nosso gráfico, tá? Então vamos lá. Na página 40, certo? Tem assim, lendo o texto, porque as perguntas que estão em cima a gente vai fazer na aula online. Diz assim: gráficos e tabelas são textos que organizam informações de forma visual. Esses gêneros estão muito presentes em nosso dia a dia e aparecem em diferentes suportes. É aonde ele pode ser veiculado, tá? Por exemplo, nas embalagens de produtos alimentícios, há tabelas com valores nutricionais, que vem dizendo o tipo de carboidrato, potássio, sódio, cálcio, que está composto dentro daquele alimento. Nos jornais, gráficos acompanham notícia em pesquisa a dados estatísticos. Agora, nesse período eleitoral, vocês vão ver muito dados estatísticos em relação à corrida eleitoral. Quem está na frente para prefeito do Recife? Quem as pessoas nunca votariam, certo? Outros dados também vocês começaram a ver esse ano muito em evidência nos jornais, era o dado sobre o coronavírus. Vocês ainda estão vendo, por exemplo, na região norte morreu um percentual, na região nordeste o percentual caiu, na região sul o percentual aumentou. Então vocês começaram a ver muito gráfico antes de conhecer esse gênero textual, tá? A seguir, vamos ver um texto que apresenta dados estatísticos coletados em uma pesquisa efetuada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, para conhecer o uso da internet pelos adolescentes brasileiros. Esse instituto entrevistou, em 2002 adolescentes entre 12 e 17 anos, nas 5 regiões geográficas do Brasil. A tabela a seguir traz a distribuição das entrevistas realizadas pela Unicef com adolescentes do Brasil sobre o uso da internet. Vamos ler com atenção. Diz assim: distribuição geral da amostra. Está na página 41. Aí diz assim: entrevistas realizadas, entrevistas proporcionais. E o fator, tá, gente? Então ele diz assim: norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste e total. Então ele diz assim, ó: entrevistas realizadas. No norte foram 196 entrevistas. Qual eram as entrevistas proporcionais? 350. O fator ficou 0,56. No Nordeste, foram 616 entrevistas realizadas. O proporcional eram 434. Então, o fator ficou 1,41 e tem um bocado de casinha. No Sudeste, as entrevistas realizadas foram 770. O proporcional de lá era 518 e ficou 1,48 e várias outras casinhas. No Sul, as entrevistas realizadas foram 266. O proporcional de lá era 350. Então ficou 0,76 o fator. No Centro-Oeste, foram realizadas 154 entrevistas e o proporcional era 154. Então, o fator ficou 0,44. Então, um total de entrevistas realizadas, 2002. E o proporcional também foi 2002, porque teve lugares que ele tinha uma cota, mas ele ultrapassou. E teve lugares que ele tinha uma cota, mas não conseguiu atingir, tá? Então, agora vamos assim, ó, para as atividades. Só que antes ele diz um saiba mais. Diz assim, ó: o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, foi criado em 1946 por decisão unânime da Assembleia Geral das Nações Unidas, tá? Os primeiros programas da Unicef forneceram assistência emergencial a milhões de crianças no período pós-guerra na Europa, no Oriente Médio e na China. Presente no Brasil desde 1950, o Unicef apoia as mais importantes transformações na área da infância e da adolescência. Geralmente, quando passa comercial do Criança Esperança, diz a Unicef apoia esta iniciativa. Quando é também comercial da AACD, tá? Também diz que a Unicef apoia
Desculpem. Diz assim no primeiro quesito. A estrutura de uma tabela é composta de título, corpo e fonte. Sabendo disso, responda ao que se pede. Letra A. Qual o título dessa tabela? Conhecendo o assunto da pesquisa, como você o interpretaria, tá? Letra B. O corpo é o arranjo de dados numéricos organizados em colunas e linhas. Essa tabela é composta de quantas colunas e de quantas linhas? E o que informam as colunas e as linhas, tá? Só é voltar para a tabela que vocês vão conseguir responder. Letra C. A fonte de uma tabela indica a entidade responsável pelos dados. Qual é a fonte dessa tabela? Onde você encontrou essa informação? Também voltem lá para o início da página que vocês vão descobrir. Certo, pessoal? Segundo quesito. Sobre o conteúdo da tabela, responda ao que se pede. Letra A. A leitura dessa tabela nos informa que a pesquisa da Unicef foi feita em apenas algumas regiões do Brasil ou em todas as regiões do Brasil. Letra B. Qual é a quantidade total de adolescentes entrevistados? E em que parte da tabela essa informação se encontra? Vamos lá para a letra C. Em qual região o número de entrevistados foi maior? E em qual foi a menor? Letra D. Para interpretar a tabela, você faz a leitura dos dados na vertical ou na horizontal? Vertical, horizontal. Tá, pessoal? Vamos lá. Página 42. Vamos lá. Terceiro quesito. O que é que nos diz? A tabela a seguir, ele vai trazer uma nova tabela. Apresenta os dados relativos à pergunta feita pela Unicef, os adolescentes, sobre o item diversão. Para efeito de comparação de comportamento entre os gêneros, a instituição separou a pesquisa entre meninos e meninas. Leia com atenção os dados em que ela apresenta e responda ao que se pede. Tem lá, o título é diversão. Então tem a coluna de meninos e meninas. E quais as diversões que foram oferecidas? Participar de jogos online, assistir a filmes e vídeos, assistir a TV online e fazer download. Vamos lá? Os meninos, quando participam de jogos online, eles datam de 79%. Já as meninas, 60%. Assistir a filmes e vídeos, os meninos datam de 71% e as meninas de 63%. Assistir a TV online, os meninos correspondem a 31%, já as meninas a 25%. Fazer download, os meninos correspondem a 60% e as meninas a 52%. A fonte é a Unicef. Bora lá, para as perguntas, o que diz? Letra A. Qual é o título dessa tabela? Letra B. Identifique a quantidade de colunas e de linhas que compõem a tabela. Letra C. Quais foram as atividades citadas pelos adolescentes? Letra D. Faça uma interpretação das informações apresentadas na tabela. Na letra E, diz assim: em qual atividade a frequência da participação dos entrevistados é maior e em qual ela é menor? Porque essas práticas são realizadas, tá? Por quem elas são realizadas? Como pelos meninos e quanto pelas meninas. Vocês também vão dizer as porcentagens correspondentes. Na letra F, sabendo que o objetivo desse questionamento entre os entrevistados era fazer uma comparação de comportamento entre os gêneros em relação ao uso da internet, a que conclusão se pode chegar com base na análise dos resultados apresentados na tabela? Letra J. O valor final corresponde à porcentagem apresentada nos resultados, excede a 100%. Esse fato pode ser explicado porque o valor final de uma pesquisa sempre excede os 100%, os resultados apresentados estão incorretos ou a questão permitia aos entrevistados assinalar mais de uma resposta. Botem aí a mentezinha para funcionar, tá? No quarto quesito,
fazer uma questão de verdadeiro e falso. Vamos lá? Com base na leitura das tabelas, marque V para verdadeiro ou F nas afirmativas falsas, que definem corretamente o gênero tabela. Letra A. Pode ser elaborado de qualquer forma, pessoal. B. Não precisa de títulos nem da citação da fonte dos dados. C. Sua estrutura é composta de título, corpo do texto, as linhas e colunas e fonte. Letra D. Deve conter informações exatas, claras e ser de rápida leitura. E. Os textos devem ser longos e não precisam ser organizados. Quero ver a resposta aí de vocês, tá? Para esse verdadeiro e falso. Outra maneira, está no quinto quesito, de organizar dados de pesquisa são os gráficos. A seguir, você lerá alguns resultados da pesquisa feita pela Unicef, apresentados nesse gênero de texto. Aí tem o título, uso das redes sociais por idade, tá? Aí a primeira idade é 12 anos, que corresponde a 75%. Depois vem de 12 a 14 anos, corresponde a 79%. De 15 a 17 anos, corresponde a 90%. A fonte é a Unicef, tá? Letra A. Há diferentes tipos de gráficos. Para cada informação apresentada, existe um tipo mais adequado. O tipo de gráfico acima, por exemplo, é usado para comparar dados entre valores com a mesma base, o que você observa em sua estrutura. Letra B. O que esse gráfico compara? Como você obteve essa informação? Letra C. O que a linha horizontal do gráfico informa? Lembrando, horizontal, vertical. D. O que os números da linha vertical apresentada no gráfico informam? E. Com base na comparação entre as três barras de diferentes comprimentos, a que conclusão é possível chegar? Vocês devem justificar a resposta aí, tá? Página 44. F. Observe a aparência do gráfico, isto é, como são apresentados os dados coletados, e assinale a opção que corresponde ao nome desse tipo de gráfico. Ele é um gráfico de bloco, um gráfico de barras ou um gráfico de linhas, tá? Sexto quesito. Você já ouviu falar em gráfico de pizza? Esse tipo de gráfico, também chamado de gráfico de setor, é usado para comparar dados em relação ao todo. Observe. O título, adolescentes que informam o telefone. Nunca é a parte verde, corresponde a 75% dos adolescentes. Sempre é a parte azul e corresponde a 10% dos adolescentes. Condicional é a parte vermelha, que corresponde a 15% dos adolescentes. A fonte é da Unicef. Aí tem lá, na letra A, dizendo assim: faça uma interpretação das informações contidas nesse gráfico e do modo como elas são apresentadas, tá? Letra B. A que conclusão é possível chegar com base na comparação entre as três diferentes partes do gráfico? Aí tá pedindo para vocês justificarem a resposta. Letra C. Sobre algumas condições, 15% dos adolescentes fornecem o número de telefone. Levante hipóteses sobre algumas dessas condições. Com certeza vocês só dariam um telefone se eu dissesse que não era para falar com o pai de vocês, né? Espertinhos. Na página 45 diz assim: há gráficos que são semelhantes aos de pizzas. São os gráficos circulares, como reproduzido a seguir, o qual também traz dados da pesquisa da Unicef. Aí no meio desse gráfico, que a gente também chama de esquema, tem assim: usos da internet. 76% é para diversão, 61% é para trabalho escolar, 40% busca de informação e 66% é para amizade. Fonte Unicef. Vamos lá. Sabendo que a finalidade
desse tipo de gráfico é a mesma da do gráfico de pizza. Assinale o item que apresenta corretamente a lógica da apresentação das informações que há nele. Uma esfera é dividida em várias partes, que indicam proporcionalmente as distintas partes de um todo. Ou cada parte do gráfico representa o todo e as informações são obtidas por um somatório, tá? B. Considerando o tema da pesquisa, o que esse gráfico nos informa? Faça uma interpretação das informações contidas nele e no modo como elas são apresentadas. Letra C. Esse gráfico recebe o nome de gráfico de relações. Considere a aparência dele e o tipo de informação que ele apresenta e explique por que ele recebe esse nome. D. Faça uma análise dos dados mostrados no gráfico e responda ao que se pede. Qual é a atividade preferida pelos adolescentes? Só é voltar lá no gráfico, tá? Qual é a prática menos realizada por eles? Que atividade você prefere desenvolver na internet? O que você menos utiliza? Aí é com vocês, tá? 8º quesito. Agora, leia estas informações, também retiradas do relatório da Unicef. Atividades online. Entre os adolescentes brasileiros que afirmam ter acessado a internet nos últimos 3 meses, a maioria declara utilizá-la majoritariamente em busca de diversão, corresponde aos 76%. Para se comunicar com os amigos, 66%. Fazer trabalhos escolares, 61%. E utilizar serviços de busca de informação, 40%. Uso da internet por adolescentes e pertence à Unicef. Os dados apresentados nesse texto são os mesmos mostrados no gráfico anterior. Sabendo disso, responda qual a diferença entre a leitura por meio de gráficos e a leitura por meio de parágrafos em prosa. Nono, considerando que você já sabe sobre linguagem verbal, não verbal e linguagem mista, que também pode ser chamada de linguagem híbrida, verbal e não verbal, assinalem o item correto. Gráficos e tabelas são exemplos de linguagem verbal. Gráficos e tabelas são exemplos de linguagem não verbal. Gráficos e tabelas são exemplos de linguagem mista, verbal e não verbal. Tá? Na página 46 também diz assim: praticando a oralidade. As redes sociais são fontes de oportunidades, mas também de vulnerabilidade. Dessa forma, questões relacionadas à segurança são necessárias, pois, quanto maior for o acesso à internet, maior será a exposição a seus perigos. Na pesquisa realizada pela Unicef, além de responder sobre a divulgação do número de telefone nas redes sociais, os adolescentes também foram indagados se informaram sua localização, se adicionam pessoas desconhecidas e se bloqueiam o conteúdo nas redes sociais. Os dados obtidos foram registrados em gráficos. Leiam com atenção para, em seguida, conversar com os colegas sobre o assunto. Antes de trocar ideias com os colegas, analise os gráficos e responda as questões. Vamos lá? Os gráficos estão na página 41. Diz assim: o primeiro, tá? Adolescentes que informam sua localização. Nunca 65%, está na parte verde. Sempre 10%, a parte azul. Diante de certas condições, parte vermelha, 24%. Aí ele diz assim, de lado, adolescentes que sempre informam a localização por idade, tá no gráfico de bastão, tá? De 12 a 14 anos, 9%. De 15 a 17 anos, 11%. No gráfico de baixo, adolescentes que adicionam desconhecido nas redes sociais, 46% corresponde ao nunca, que está na parte verde. Sim, está na parte azul, corresponde a 21%. Condicional, 33%, está na parte vermelha. No gráfico de barra, tem assim, ó, adolescentes que adicionam desconhecidos por redes sociais, nas redes sociais, por idade agora, tá? De 12 a 14 anos corresponde a 19%. De 15 a 17 anos a 22%. Embaixo, adolescentes que bloqueiam conteúdo nas redes sociais.
Nunca bloqueiam 49%, tá na parte verde. Sempre bloqueiam 19% na parte azul. Diante de condições, 28%, parte vermelha. Quem são esses adolescentes por faixa etária? De 12 a 14 anos, 54%. De 15 a 17 anos, 46%. A gente vai vendo que a idade vai passando e vocês vão ficando mais teimosos, mais rebeldes, tá? Então, não informem a localização da casa de vocês, tá, gente? Pelo amor de Deus. Também, não adicionem desconhecidos, por mais que ele tenha a foto mais linda do mundo. E jamais, não é nem adicionar, é dar conversa para essas pessoas, certo? Jamais mandar foto, tá? Principalmente se vocês mandarem foto sem roupa, é que vocês não devem mesmo, tá? E vamos ver qual é esse tipo de conteúdo, tá, pessoal? Que vocês andam analisando nas redes sociais. Prestem atenção, certo? Primeiro quesito diz o seguinte: em qual dos gráficos é possível observar o maior risco à segurança dos adolescentes? Segundo, e em qual dos gráficos esse risco é menor? Terceiro, que relações podemos estabelecer entre os gráficos que relacionam esses riscos por idade, tá? Então aí, tá. A página 44, juntamente com o desafio de saber como vai o nível de dependência de vocês na rede, na tecnologia e nas redes sociais, a gente também vai fazendo o nosso ao vivo, certo? Da nossa aula de amanhã, ok? Respondam as atividades. Me mandem foto e amanhã, antes da gente corrigir o que ficou faltando do livro 2, a gente vai fazer essa abertura do capítulo 2 do livro 3. Beijos!